Então, fala galera do Instituto de Engenharia Viana, meu nome é Leandro, professor de inglês. Nossa aula de hoje é focada para a segunda série do ensino médio, cujo tema de hoje é mobilidade, certo? Então a gente vai começar a imagem, analisando aqui a imagem que é de uma cidade grande, né? Onde você tem um tráfego muito grande de carros. Uma coisa que a gente precisa, para antes de começar a ler esse capítulo, é qual é a definição de mobilidade. Então, eu peguei aqui no dicionário. Qualidade daquilo que se move, do que se consegue se movimentar, locomobilidade, capacidade de se mudar, e aqui o que encaixa mais de acordo com o texto. De ir a um lugar, de ir a outro lugar com rapidez, seria a mobilidade de pessoas, das pessoas que estão se deslocando do seu local residencial para o seu local de trabalho, ou no caso também das pessoas que estão se locomovendo para ir para escolas, para estudar, certo? Então o princípio de mobilidade é isso, é você conseguir se movimentar, se mover de um local para outro com uma certa velocidade, certo? Então aqui ele começa a falar sobre os conceitos de mobilidade. Então ele pede aqui na questão número 1. Working groups discuss the following questions in português. Então, como a gente não vai poder trabalhar agora em grupo nesse momento, discutir as questões em português. Qual é o problema de set on the image? Qual é o problema descrito nessa imagem? Que é o principal aqui. O problema é a questão da dificuldade que as pessoas têm de se movimentar no espaço urbano, pelo grande número de pessoas, pelo grande número de carros, número de veículos, e a dificuldade que as pessoas têm de enfrentar isso no dia a dia, certo? Então, it's a current issue where you live, é um problema usual onde você mora. Na nossa região aqui, nem tanto, né? Apesar de que nós temos o problema do transporte coletivo, do transporte público, que deixa muita qualidade a desejar, principalmente aqui numa cidade nossa aqui que é pequena, e onde você não tem muitos recursos. Você tem uma passagem cara, a passagem que você quiser ir só para andar na cidade é cara, com uma cidade pequena, e que às vezes demora, não tem uma qualidade legal, não tem um conforto na hora da gente viajar, tá certo? Então a gente não tem o problema de ficar preso em engarrafamento. Não é um problema que a gente enfrenta aqui na cidade. Não significa que a gente não tem outros problemas referentes à mobilidade, certo? Which are the causes of the problem? Quais são as causas desse problema? Aqui na cidade grande a gente tem várias causas. O grande número de carros, o grande número de pessoas, o transporte público que tem uma qualidade que não é satisfatória, então acaba as pessoas optando em trabalhar de carro para ganhar tempo, e isso acaba gerando um grande engarrafamento aí. Ok? E a última pergunta aqui. Como superar esse problema? É aquilo, você tem que fazer um planejamento. Não tem uma resposta simples, uma resposta fácil para isso. Uma das coisas seria fazer um planejamento. Você vai planejar, fazer rotas de acesso, você vai ter que planejar o fluxo melhor do trânsito, mobilizar as ruas. Mas, na minha opinião, aqui uma resposta pessoal. Na minha opinião, a melhor forma de você resolver esse problema, que é comum nas cidades grandes, seria você investir no transporte público de qualidade. Você ter um metrô que funciona bem, você ter uma linha de ônibus, que aí não seja, o cara não se sinta tentado em trabalhar de carro. Que não, eu posso ir trabalhar de metrô, que eu vou gastar menos, eu vou chegar no trabalho rápido, eu tenho um ônibus que vai me deixar em tempo legal. Então, também depende muito do estudo das autoridades para como resolver aquele problema. Não é uma resposta assim fácil, não é uma resposta simples. Demanda aí de muito estudo, de muita, principalmente, vontade das autoridades de resolver esse problema, certo? Então vamos lá. Agora passando para a próxima questão. Ele continua aqui falando for a better urban future and mobility. Então ele continua falando aqui dos problemas sobre a mobilidade urbana, certo? E aí eu vou passar agora, a gente vai resolver as questões referentes a esse texto. Eu não vou ler o texto todo com vocês, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. E aí é melhor a gente focar na resolução dos problemas. Bom? Então vamos lá. Write true or
verdadeiro, or F, false, based on the test in previous page. Então vamos marcar verdadeiro ou falso, baseado no texto anterior, da página anterior. Aqui, gente, é bem interessante a gente notar os problemas de transporte aqui. A gente tem na Índia, Indian Bus, Cycling in Town. Então aqui a gente vê a diferença. O transporte urbano na Índia, né? Tá certo, lá eles têm 1 bilhão de pessoas vivendo lá, é muita gente. E aqui a mobilidade urbana, como que é uma forma de você resolver o problema? Uma das alternativas são as ciclovias, né? A opção da pessoa poder se locomover de bicicleta. Aqui na nossa cidade, a gente vê muito isso. As pessoas usando bicicleta para se locomover. Aqui ainda é um local onde a gente vê muita bicicleta sendo usada para se locomover. Que é um meio de transporte, na minha opinião, muito bom. Por quê? Porque você faz o exercício físico, você faz uma atividade física, você polui menos, você contribui melhor para a manutenção do meio ambiente, certo? Eu sempre que posso, muitas das vezes eu vou trabalhar de bicicleta, ou às vezes eu vou trabalhar a pé, evito sempre que possível sair de carro para trabalhar, mas aí é uma questão pessoal. Voltando aqui às questões dos textos, marcar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, vamos lá. The infrastructure for urban mobility shapes the map of a city. A infraestrutura da mobilidade urbana tem a forma do mapa da cidade. Então aqui, verdadeiro. Urban sprawl makes travel distance with cities grow more and more. Também verdadeiro. Urban mobility tends to depend more and more on privately owned cars, ou seja, ele fala que a mobilidade urbana está cada vez mais dependente de carros privados, ou seja, de carros pessoais, que é cada um indo dirigir com seu próprio carro. The urban poor tend to be excluded due inappropriate urban planning, ou seja, o pobre urbano, ou seja, aquela população que não tem dinheiro, a parte da população que não tem dinheiro para comprar o próprio carro, acaba sendo excluída dos planos urbanos. Também verdadeiro. Some consequences of traffic gridlocks are pollution, stress and accidents. Ou seja, uma das consequências do trânsito é a poluição, estresse e acidentes. Correto também. Freight movement is expected to become in 2050 3 times size it was in 2000. Também verdadeiro. Tá? In most cases, workers use a third of their income after free time of transportation, que é falso. Tá? E a última, in about 35 years, the number of people traveling cities will be about 4 times the number of 2000. Errado, esse número será muito maior. Tá bom? Então, só as duas últimas são falsas, as outras todas verdadeiras. Passando para a próxima questão. Check the best option de acordo com the test on previous page. Então, qual seria a melhor opção para a gente definir o texto? Então, vamos lá. Aqui a melhor opção seria a última. It's impossible for many people in cities to travel to the center and the business facilities, which cause their exclusions. Ok? E número 3, a melhor opção, a opção correta aqui seria a letra C. A missão do INRAPT é contribuir para um futuro urbano melhor e cidades mais sustentáveis. Nesse sentido, pode ser que o texto apresentado na página anterior alerta para o fato que o aumento das viagens da distância entre destinos tem prejudicado muito a movimentação nas cidades, certo? Então, a distância entre os aumento de viagem, a distância entre destinos tem prejudicado a movimentação, certo? Passando agora para a próxima atividade, ele vai falar das questões específicas sobre a mobilidade urbana no Brasil. Urban mobility among most critical issues faced by Brazilian cities. Então,
Então, o que ele fala aqui, mobilidade urbana é um dos problemas mais críticos encarados nas cidades brasileiras, certo? Então, ele começa a falar aqui sobre os protestos que aconteceram no ano de 2013. Só lembrando a vocês aqui, que houve uma série de protestos referente ao aumento das passagens de ônibus, porque isso impacta diretamente na vida do trabalhador. Você imagina o seguinte, o cara tem que trabalhar de 5 a 6 vezes por semana, e todo dia ele vai precisar pegar o transporte público. É só a gente tirar pela nossa região. Tu imagina o cara que tem que trabalhar, pegar o ônibus aqui. O ônibus, se não me engano, está R$6. Então são R$6 para ir, R$6 para voltar. Então R$12 por dia. Imagina isso o impacto para um cara que ganha um salário mínimo. Tá certo, muitas empresas elas oferecem o vale transporte para o seu trabalhador, mas muitas não. Não é uma realidade para todos, certo? Então, voltando aqui às questões, match the columns according to information that the test. Unsustainable seria insustentável, seria aqui investments in individual motor vehicles to cost 8 to 10 minutes as much as collective ones, certo? Então aqui seria a letra A, investimento no veículo individual aumenta em 10 ou 8 minutos a mais nos coletivos, certo? Aqui a letra B, 90%, seria rate of Brazilian urbanization in 5 years, certo? Letra B, letra C, overcrowded, que seria aqui buses and metro trains, tá? Use of individual vehicles, que seria aqui letra D, é encorajado usar o veículo individual. Infelizmente é uma política aqui que acontece muito no Brasil, devido à qualidade do transporte público, que se usa às vezes o veículo individual para a pessoa ganhar mais tempo, né? Segundo texto, que tipo de cenários de manifestações de junho de 2013 o Brasil ajudaram a evidenciar? Primeiro, o preço caro do transporte, aquilo tudo que a gente veio falando antes, o preço caro do transporte coletivo, a qualidade, você vê principalmente nas áreas urbanas, também acontece muito na nossa região. Quando chega o horário de pico, você tenta pegar o ônibus, está o ônibus superlotado. Se você tentar andar aqui em Iguaba, por exemplo, na nossa cidade, se você chegar no horário de rush, do horário de pico, você não vai conseguir entrar nem descer do ônibus. Se você quer, vou dar um exemplo para vocês, você pega o horário de pico, você pega ali no posto Tigrão, tenta soltar no centro de Iguaba, você não vai conseguir, porque o ônibus está tão lotado, está tão abarrotado de gente, que você não vai conseguir naquele percurso passar do início até o final do ônibus. Então, não é só o preço, é a qualidade do serviço prestado, tá certo? Superlotação, falta de investimento em um transporte público de qualidade, um transporte público que funcione, como metrô e trens, tá certo? Então, eu lembro muito bem nessa época que uma coisa que eles falaram, que o problema, que a revolta começou porque a passagem aumentou 50 centavos. Mas o problema é que eles falaram bem claro, lembro bem claro dessa movimentação. O problema não são os 50 centavos. O problema é você pagar um transporte caro, sem qualidade, onde você tem que ir em pé, que demora, que te deixa estressado, que você já está cansado e passa uma situação que para o trabalhador complicado. Ele já chega no trabalho cansado, ele vai voltar para casa ainda mais cansado, vai perder às vezes muito tempo dentro do transporte. Dependendo da região onde o cara mora, são 2 horas de viagem quase. Vou dar um exemplo para você, voltando aqui para a nossa realidade, para a nossa região. Se o cara trabalha em Cabo Frio e ele mora em Iguaba, que acontece muito, né, na nossa região aqui, ele não vai levar menos de 1 hora nesse trajeto de ônibus. Eu sei porque eu já trabalhei em Cabo Frio, peguei muito esse ônibus, então eu posso falar por conhecimento próprio. Eu não levava menos de 1 hora de Cabo Frio a Iguaba de ônibus. Se você for fazer esse percurso de carro,
você leva indo devagar, sem correr, na velocidade média de 80 km, você faz esse trajeto de 25 a 30 minutos. Então, é uma diferença enorme se a gente pensar que o cara tem que fazer esse trajeto todo dia, né? É uma diferença considerável e complicada, certo? Então, esse texto aqui trabalhou bastante a questão da mobilidade urbana e pegou um caso que aconteceu aqui no Brasil e que foi notícia no mundo todo, certo? Então, gente, para a próxima aula, com isso a gente fizemos a correção aqui de todas as atividades. Para a próxima aula, ele vai começar na explicação aqui do indefinite pronouns, some, and, no. Então, tenta dar uma lida nisso aí, tentem fazer essas atividades. E aí, o que eu vou fazer? Na próxima aula, eu vou entrar nisso aqui, vou fazer uma explicação com vocês. Essa explicação aqui do livro está bem legal, dá para entender bem. E tentem fazer as atividades. E aí, no próximo vídeo, eu faço a correção com vocês. Então, vai ficar para a próxima aula a página 30, 31, 32, 33, 34, 35... Não, vai ficar muita coisa. Vamos fazer o seguinte. Acho que dá. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver até onde a gente pode ir para não ficar muita coisa também. Vamos fazer então da página 30, 31, 32 e 33. Certo? Vamos fazer até a página 33, que aí a gente fecha essas atividades aqui. E aí na próxima a gente termina aqui essas atividades. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos até 34, que essas questões aqui, a questão do Enem, a gente pode fazer depois com mais calma. Então vamos fazer das páginas 30 até a 34, certo? Que aí a gente praticamente já termina aqui esse capítulo do livro, ok? Então, galera, lembrando o seguinte, dúvidas que vocês tiverem, não está entendendo, está com dificuldade de interpretação, passa um e-mail para mim, que eu vou entrar em contato com vocês e vou tentar fazer uma maneira, de repente a gente faz um chat, a gente faz uma conversa aí, alguma coisa que a gente possa fazer para tirar as dúvidas. Mas o importante é o seguinte, entre em contato para falar se está com dúvida. Não estou entendendo a matéria, está complicado, está difícil. Entre em contato para eu poder orientar melhor vocês aí, para vocês não levarem essas dúvidas adiante. Ok? Estou aqui, estou à disposição de vocês. Se precisar, é só entrar em contato comigo. Continuem fazendo as atividades pelo site do SAIS ou pelo aplicativo, que eu estou sempre dando uma olhada lá, sempre corrigindo aquilo. Ok? Então, pessoal, vou parar por aqui. Fique com Deus. Uma boa semana a todos. Forte abraço.